Eu contei para vocês sobre os esforços do governo em aproximar o agronegócio do Palácio do Planalto. Só que, apesar disso, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, reconheceu a resistência de parte do setor com o presidente da República. Fávaro afirmou que, mesmo que não haja um nível de paixão total, há um grande reconhecimento do trabalho feito pelo governo. Vamos acompanhar. Se nós não estamos num nível de paixão total, mas já há um grande reconhecimento que, primeiro, muitos dos temores plantados em período de campanha eleitoral eram mentiras, eram fake news, e que o presidente é comprometido com esse setor, sim, por ações, não por discurso. O Luiz Felipe Dávila, eu acho que eu vejo um cenário aí, né? O setor do agronegócio, assim, eu acho praticamente impossível, conversando com as várias pessoas que eu converso sempre, que se haja um nível de paixão. Isso aí, gente, pode esquecer. Nível de paixão com o governo atual ou com o presidente da República. Até porque o que o setor do agronegócio tem feito é separar as questões ou separar as pessoas, né? Então, há o presidente da República com uma necessidade de aproximação, uma tentativa de aproximação que o setor respeita, mas o diálogo mesmo é com o ministro da Agricultura, que já está inserido nesse meio e que é respeitado também no meio do agronegócio, até porque vem dele. Agora, paixão, é claro que é preciso reconhecer que não vai acontecer. É engraçado, né? Não só não ter paixão, mas acha que vai resolver a relação só com dinheiro. Não, a gente vai dar um crédito maior. Não, tivemos o maior plano safra, como se isso fosse suficiente, né? Como se o agro fosse esquecer que foi chamado de fascista, como se o agro fosse esquecer o ministro e o presidente da República com o bonezinho do MST, né? Tem um monte de coisa. Eu me lembro de uma frase muito boa numa entrevista, uma vez que o ex-senador, governador Antônio Carlos Magalhães deu à revista República, que era a revista que eu fundei, e ele falava uma coisa extraordinária. Ele falou, você quer saber se é bem-vindo numa casa? Quando você entrar na casa, repare nas crianças. Se elas te olharem torto, é porque você não é bem-vindo naquela casa, porque eu ando falando mal de você lá. É um pouco isso a história do Lula com o agro. E aí, Fábio Piperno, você entende que o discurso acabou prejudicando a possibilidade de uma relação, mais do que tudo? Ou seja, não adianta oferecer mais crédito ou fazer acenos financeiros que o negócio não vai se resolver? Eu acho que essa relação ela já vem desgastada há muito tempo. É evidente que alguns discursos eles só pioraram, mas independentemente disso, é óbvio também que o agro se alinhava ao outro lado. Agora, veja, o presidente da República, ele não pode ficar a vida toda imaginando que, puxa vida, vamos conquistar o coração do agro. Não tem que conquistar coisíssima nenhuma em relação ao coração do agro. Tem que ter uma relação republicana e pragmática. Tem que entender, e isso realmente ele entende, que o agronegócio é importante para a economia do Brasil e, inclusive, para a balança comercial do Brasil. Então, eu acho que ele faz muito bem, por exemplo, quando viaja, leva lá uma caravana, uma comitiva do agro, né? Como tem ocorrido em algumas viagens. Alguns setores, eles atendem esses acenos, outros não. Agora, se não quer atender ao aceno, se não quer atender, por exemplo, ao carinho, tudo bem, né? O fato é que o importante é que as relações têm que ser pragmáticas e republicanas. Não tem que ter agressão gratuita. E isso é o mais importante. Concorda, Nelsinho? Concordo, não tem que ter agressão gratuita, até porque agressão gratuita só gera prejuízo político para o governo que pretende se aproximar desse importante setor da sociedade e principalmente da economia, né? Mas são vários pontos aí. Primeiro, o do discurso, como a gente está falando aqui. A partir do momento em que o presidente melhorar a comunicação, melhorar a relação de marketing até e de aproximação política com o agro, a gente tem um primeiro passo, mas não é o suficiente. Tem a questão, sim, do dinheiro, de facilitar o acesso, de dar linha de crédito, o plano safra que vocês já citaram. Tem também uma questão que envolve a não proximidade com o outro lado, porque não adianta ter discurso bom, ter linha de crédito, plano safra, se o MST ainda tiver força tão grande que tem no governo. E mais, tem um ponto que eu acho que o governo deveria apostar
como um ponto que pode aproximar muito o governo do agro, que são as políticas de transição energética com o mercado de carbono, que eu acho que talvez aí haja um ponto de consenso, uma novidade que pode de alguma maneira favorecer o agronegócio. Se o governo alinhar toda aquela expectativa que a gente já vê o presidente falando, sempre está em algum evento exterior, principalmente, com o agronegócio dando condições do agricultor e do empresário do agro vender, além de alimentos, vender crédito de carbono. Fala, Felipe Dávila. É isso aí, crédito de carbono é fundamental e, de novo, é uma forma de alinhar o agronegócio com essa pauta ambientalmente sustentável, porque cada vez mais o Brasil vai ter que mostrar selo de origem dos seus produtos, vai ter que ter uma forma de poder entender onde aquele produto foi feito, na fazenda tal, para poder exportar. E se isso, para ocorrer, precisa ser um agro cada vez mais sustentável. E o agro brasileiro é um dos agros mais sustentáveis do mundo, exceto alguns casos. Então, é muito importante a agenda da sustentabilidade com a agenda do agronegócio para aumentar a fonte de receita, para aumentar a credibilidade dos produtos brasileiros e para também diminuir essa resistência protecionista de blocos econômicos como a Comunidade Europeia, que fica buscando pelo em ovo, porque, na verdade, teme demais a competência, a produtividade e a competitividade do agro brasileiro.